A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Hoje você tem acesso à aula 2 Tessalonicenses, o estudo panorâmico desse livro. Espero que seja edificante para a sua vida. Também te convidamos para todo domingo estar conosco na nossa celebração na Avenida São Carlos, 2495, às 10h30 da manhã. Envie antes a sua mensagem para confirmar a sua presença. Nós temos seguido todos os protocolos da cidade de São Carlos, protocolos de saúde, sanitários, para que os nossos encontros sejam feitos sempre com toda segurança para que você possa voltar. Também nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Se você tem alguma comorbidade e não pode estar conosco presencialmente, todo domingo 10h30 da manhã no canal do Facebook também a transmissão ao vivo do nosso culto. Você é muito bem-vindo conosco. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças por esse estudo, te pedimos a Deus que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Ó Pai, nós vivemos a expectativa esperançosa da Tua vinda, Maranata, Senhor. Enquanto isso não acontece, que nós sejamos edificados como filhos e filhas do Teu reino, buscando sempre estar firmes em Ti, em oração, ó Deus, no serviço ao Teu reino. Nós te louvamos agradecidas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online de 2020. Nós estamos, então, utilizando a revista Verde sobre o Novo Testamento. Então, hoje nós vamos seguir para a nossa aula de 2 Tessalonicenses. Então, algumas semelhanças e diferenças que nós vamos tratar um pouquinho antes de entrar propriamente na revista. Lembrando que a composição 1 Tessalonicenses é a primeira carta enviada por Paulo, que nós temos à disposição no Novo Testamento. Não há dúvidas da autoria paulina. Também são remetentes com ele Silvano ou Silas e Timóteo. E aí a gente tem a situação da comunidade e a carta. Nós poderíamos dizer do sumário, né, no capítulo 1, de 1 a 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixamos os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então lembre-se muito bem, a Tessalônica é uma cidade portuária, uma metrópole de seu tempo, capital de toda aquela região ali da Macedônia. E então, de repente, chega o evangelho nessa cidade, o evangelho realmente transforma a vida das pessoas, e essas pessoas vão deixar os ídolos, vão deixar as suas antigas vidas e vão agora se render a Cristo. Então, lembrando que a situação da comunidade, a carta de 1 Tessalonicenses, o teor do anúncio de Paulo em Tessalônica e um resumo. A gente poderia resumir basicamente um apelo à conversão com o abandono dos ídolos e a natural recusa à participação nos cultos em honra ao imperador e do envolvimento nas práticas sociais que estavam aí intimamente ligadas com a religiosidade. Então essas práticas sociais também eram práticas religiosas que envolviam família, padrinho, cidade, império. Então não é simplesmente, vai deixar a família, não é só isso. Nesse sentido envolvia aquilo que estava ligado à religiosidade, à adoração a ídolos. E também a gente pode dizer que 1 Tessalonicenses vai trazer muito bem sobre esperar pela vinda de Jesus ressuscitado, que livraria a igreja da fúria que estaria por vir, ou seja, da consequência de todo o pecado. Então, lembrando que nós temos aí uma escatologia paulina eminente, vai falar da parousia, ressurreição e arrebatamento. Então, a gente poderia dizer aí de uma escatologia apocalíptica de 1 Tessalonicenses. É a ideia da ressurreição dos mortos, que se manifesta com força no pensamento paulino de 1 Tessalonicenses. Provavelmente os temas morte, ressurreição, retorno, vinda, que aí é o retorno à vinda, a parousia de Cristo, fossem as grandes preocupações da comunidade, no entendimento de que a vinda de Cristo ocorreria ainda naquela geração.
Paulo também entendia que o retorno de Cristo se daria na sua geração, por isso esse enfoque: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então vamos lá, vamos entrar em 2 Tessalonicenses. É importante esse review porque a gente tem uma carta aí que já tem um pouquinho mais de discussões, que é o seguinte: a dúvida a respeito da autoria paulina. Apesar da carta defender o envio pelo apóstolo, é um pouquinho que a gente vai tratar. Também são remetentes Silvano, Silas e Timóteo, igualmente a primeira carta. Se ela for paulina mesmo, ela foi enviada poucas semanas depois da primeira. Se ela não for, deve ter sido enviada por discípulos seus logo após a morte do apóstolo. Então, existe essa discussão acadêmica que a gente vai trazer um pouquinho aqui para você nesse estudo panorâmico, ou seja, as discussões que nós temos em torno dessa carta. Então, 2 Tessalonicenses seria uma carta paulina ou pseudo-epígrafa? Então, até o início do século XIX, lá para 1801, não havia questionamento nenhum a respeito da autenticidade da autoria de Paulo de 2 Tessalonicenses. É importante dizer isso. Então, se você pegar a literatura mais antiga, os pais da igreja, não existia essa discussão. Mas em meados do século XX, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento tem razões aí para questionar a autoria e suspeitar a sua pseudoepigrafia. E as razões são de cunho literário e temático. Então, o 2 Tessalonicenses seria fruto de discípulos de Paulo. Bom, vamos adentrar um pouquinho nessa discussão. As semelhanças e as diferenças dessa carta e por que essa discussão? 1/3 de 2 Tessalonicenses consiste em declarações e frases de 1 Tessalonicenses. Seria uma dependência literária ou uma aproximação temporária explicaria? Fica o questionamento. Esse é o questionamento. Então, se não foi Paulo quem escreveu, dependeu da primeira carta? Ok, foi Paulo. Então, essa aproximação do tempo explica muito bem os termos. E há ao menos 9 rapax legomena, que são palavras exclusivas dentro de 2 Tessalonicenses que não foram nunca usadas na literatura paulina. Então, tem essa discussão aí, dessas palavras exclusivas que não tem em outra literatura, outras cartas de Paulo, né? Então, a crítica literária parte do pressuposto que você escrevendo uma carta, ela vai ser semelhante nos que diz respeito às palavras que você usa, ou seja, na sua limitação de vocabulário. Então, esse é um dos motivos aí do questionamento. Pois bem, temos aí as mesmas fórmulas introdutórias. Em 1 Tessalonicenses 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus, graça e paz a vós outros. 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 2, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Então tá grifadinho aí o trecho que é exatamente igual a primeira carta, então, dos Tessalonicenses. Nós temos aí uma duplação de graças. Então, 1 Tessalonicenses 2:13 vai dizer: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. E aí a gente tem 2 Tessalonicenses 1:3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por isso, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então nós temos aí, em 2 Tessalonicenses, essa duplação de graças, e nós também temos aí a fórmula de bênção. Ora, o nosso mesmo Deus Pai e Jesus nosso Senhor, em 1 Tessalonicenses, e depois em 2 Tessalonicenses, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Então, o que diverge aí, então? Um pouquinho é o quê? Que no primeiro, ele vai falar apenas do nosso Senhor, né? Jesus.
E depois lá ele vai falar Jesus Christos, né? Então, Jesus Christus. Então, existe esse acréscimo, né, de termos. 1 Tessalonicenses, então, a gente diria que é um pouquinho mais reduzido. E aí a gente tem aqui, então, uma terminologia mais completa, mais complexa. Então, fica aí também as semelhanças e que a gente tem nessas duas cartas, né, as mesmas palavras, as mesmas terminologias. Outra coisa também aí, uma repetição quase literária. Então nós temos aí 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 9, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós. 2 Tessalonicenses, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então a gente tem aí praticamente, aqui a gente colocou no grego para vocês, e eu não vou ler para não passar vergonha, porque eu me dei conta de depois de 3 anos aí a gente dá uma enferrujada, né? Então, mas a gente tem aí no grego, então, praticamente aqui a gente vai ver os mesmos termos, os mesmos artigos, os mesmos substantivos, os mesmos pronomes, né? Então, é interessante isso, ó, igualzinho, né? Um copiar e colar aí para você ver na língua original. Então, vamos falar um pouquinho das diferenças, então. Né? A gente falou da semelhança e as diferenças. Então, a gente tem uma diferença aí, primeiro na tribulação. 1 Tessalonicenses 1,6 vai dizer que a experiência da tribulação é compreendida como uma espécie de confirmação da eleição. Receberam a palavra e perseveravam, livre da ira vindoura. Já em 2 Tessalonicenses vai dizer que as tribulações provam que Deus trará justiça, justa retribuição, na verdade, aos perseguidos e perseguidores. Haverá vingança. Então existe aí uma divergência. Depois nós temos firmes no Senhor ou firmes nas tradições. Então, 1 Tessalonicenses vai dizer às pessoas, a igreja, estão firmes no Senhor. Já em 2 Tessalonicenses, define a firmeza da igreja como preservação, das tradições que foram ensinadas nas palavras e cartas dos apóstolos. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossas. E aí, levando em consideração que essa é a primeira e seria a segunda de Paulo, existe esse questionamento. Depois, por amor ou para imitar? Então, 1 Tessalonicenses vai falar da imitação de Paulo e do Senhor, a pregação de Paulo em meio à tribulação, e o exemplo da igreja que o imitava e perseverava em meio às tribulações. O fato de Paulo trabalhar dia e noite era prova de amor, não um exemplo a ser seguido. E aí depois, em 2 Tessalonicenses, ele vai falar que o esforço de Paulo de trabalhar dia e noite foi para que a igreja tivesse um exemplo a imitar, por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitares. Bom, prova de amor, exemplo, de qualquer forma, e aqui a gente as duas formas seriam interessantes aí, talvez até um adendo de Paulo a respeito disso, talvez. E aí, então, outra diferença, a escatologia apocalíptica contraditória. Porque a apocalíptica iminente de Paulo em 1 Tessalonicenses 4,19 diz: nós os vivos, o dia do Senhor vem como ladrão da noite. A fala das dores do parto. A igreja é uma comunidade escatológica que espera o escatom, o fim das coisas. Né? E a apocalíptica que explica, então, em 2 Tessalonicenses, o atraso da parousia. Há pessoas que entendem que já chegou o dia e que está muito perto, ou não ligam muito para isso. Então, a carta informa que antes da vinda de Jesus, o anticristo, o ímpio, o filho da perdição, deverá se manifestar. E esse será o sinal definitivo da aproximação do dia do Senhor. Então, a gente tem aí alguma apocalíptica contraditória? Ou seria complementar? Fica aí, o nosso intuito aqui é despertar você para o estudo, não é trazer respostas, são mais perguntas que respostas, para que a gente possa então se adentrar e buscar mais. Depois a gente tem aí a diferença na postura da comunidade.
1 Tessalonicenses revela uma ação radical com a conservação e o abandono de ídolos. A recusa à participação nos cultos em honra ao imperador e no envolvimento das práticas sociais religiosas que envolviam família, padrinho, cidade, império. Já em 2 Tessalonicenses, a gente tem a adoção de ações concretas na sociedade, fazendo bem, não se associando aos que causam desordem. Então aí fica essa dúvida mesmo, será? Como é que funciona isso, né? Então tem aí alguns versículos que vão denotar isso. Vos apartaste de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição de que vos recebeste. Porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, antes uma separação e agora um engajamento aí de uma forma mais coerente, de uma forma ética com a fé que professa. Pois bem, então Koster vai dizer que 2 Tessalonicenses quer levar uma compreensão melhor das cartas de Paulo, especificamente da primeira carta enviada a Tessalônica. Não se devia recorrer a Paulo para justificar mensagens escatológicas radicais. Em vez disso, ele é o criador de uma tradição cristã que orienta a igreja a uma vida obediente e responsável neste mundo. Então, o que seria, na verdade, aí, digamos, 1 Tessalonicenses vai falar da vinda e 2 Tessalonicenses vai alertar, mas você não vai ver isso de qualquer jeito. Olha, Cristo vem, mas a gente não sabe a hora. Então, o que a gente tem aí também, os contra-argumentos, né? Eu apresentei os argumentos que vão defender que não seja Paulo que escreva, agora, mas tem os contra-argumentos a favor. Primeiro, o estilo e a linguagem de 2 Tessalonicenses, com exceção, então, de poucas palavras, são 9 só, são de cunho profundamente paulino, que é o que Cumeu defende. Apesar de haver 9 rapax legomena, 92% das palavras são comuns ao resto do corpus paulino. Então, tranquilo. A maioria dessas palavras encontra-se no discurso apocalíptico de 2 Tessalonicenses 2. Apostasia, castigo, reunião, manifestação, assustar-se, o juízo, comover-se. Então, assim, não existiria a dependência literária de 1 Tessalonicenses, mas uma aproximação temporária no envio das duas cartas. 2 Tessalonicenses 2,4 evidenciaria que o templo ainda estava de pé, o que deixa a entender, então, que provavelmente foi escrita bem próxima da primeira. Pois bem, eu falei, né, a gente traz mais perguntas do que respostas, que é pra gente pensar. Diante de tudo isso, não é difícil perceber que as cartas são similares. Elas aproximam-se 1/3 da primeira carta, 2 Tessalonicenses, né, e ela é reafirmada na segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal, ele é mais objetivo que 1 Tessalonicenses, possivelmente pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas. Então aí, veja esse comparativo, a gente tem esse comparativo aí, que vai falar um pouco sobre isso, que está lá na sua revista também. Então a gente tem em 1 Tessalonicenses a necessidade de consolação, de encorajamento, nós temos a apresentação da escatologia e vai falar da volta de Cristo. Já em 2 Tessalonicenses, a correção, a exortação, também vai falar de escatologia e vai falar do dia do Senhor. A gente vai ver aí que são poucas coisas de diferença, então é difícil aí bater o martelo e dizer que é ou não é de Paulo. No entanto, a gente vai seguir a tradição da igreja. Para nós aqui, analisando todos esses argumentos e contra-argumentos, nós entendemos que é uma carta paulina, sim. Então aí a gente tem, para o nosso estudo então da carta, vamos adentrar aí no conteúdo. O conteúdo da carta, que é a palavra de Deus, que está aí ao nosso dispor, que está aí na nossa Bíblia, vai falar então, vai ter uma formulação de saudação introdutória, ação de graças pela comunidade, principalmente pela paciência em suportar os sofrimentos. A gente vai ter, digamos, a epístola propriamente dita, né? A exortação quanto à interpretação da parousia. O dia do Senhor não veio, pois antes deve vir o adversário. Então, de repente, é meio que aquela coisa, gente, o dia do Senhor não veio, mas a gente não vai ficar parado, vamos trabalhar. Né? A ação de graças e exortação, a firmeza e confiança no Senhor em meio aos sofrimentos, instrução,
especiais aos desordenados que levam uma vida de ociosidade por causa da parousia. Cristo vai vir, eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar e vou esperar. Então existia muito isso dentro da comunidade. Então a gente vê Paulo corrigindo, falou, olha, Cristo vem, mas você não vai ficar de braço cruzado, você vai, vamos embora, vamos trabalhar no reino. E aí no capítulo 3 a saudação final de Paulo. Então a gente poderia aí dividir em 3 partes essa carta. O capítulo 1, que vai ser o encorajamento, a gratidão, Paulo vai tratar esse desânimo, depois ele vai esclarecer, ele vai dar instrução, ele vai falar sobre doutrina, e no final a exortação, que é a correção, ele vai falar sobre a desobediência. Então o que a gente tem aí na verdade, em 2 Tessalonicenses, é a busca de uma prática correta em relação à volta de Cristo. Importante dizer, nós estamos aqui falando de escatologia, nós não podemos definir o estudo escatológico apenas a partir de uma carta. Então, assim, você vê que como uma carta é dependente da outra, um escrito é dependente do outro. Então, assim, quando a gente faz estudo escatológico, que não é o nosso objetivo aqui, mas vamos supor que você vai estudar sobre escatologia, você não pode definir escatologia só por uma carta, 2 cartas, um livro, né? É só Apocalipse, é só 1ª, é só 2 Tessalonicenses. A gente tem aí, a gente viu quando a gente estudou Apocalipse, as várias vertentes teológicas quanto à escatologia, quanto ao fim das coisas, quanto à volta de Cristo, como ela vai ser, como não vai ser. Então a gente tem aí várias formas de entender, de ler, e todas elas dependem de vários textos da Bíblia. Então não dá pra gente bater o martelo em cima apenas de um versículo, não dá pra fazer doutrina em cima de um versículo, apesar de muita gente fazer. Mas aí vamos falar um pouquinho então da escatologia que está dentro dessa epístola. A gente tem aí então, primeiro, o problema escatológico da igreja. Qual que é o problema, né? A 2ª carta então dos Tessalonicenses também apresenta o tema da segunda vinda. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. E Paulo vai exortar veementemente os que, usando o pretexto da imediata volta de Cristo, não queriam trabalhar. Então o povo estava lá não querendo trabalhar. Esse era o grande problema da vinda da volta de Cristo. Depois a gente tem aí então a escatologia reafirmada. À medida que Paulo exorta então a igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando os principais elementos. Ele vai falar da perspectiva, ele vai falar da convicção, da compreensão dos santos, da convicção da vitória final de Cristo, né, que seria essa perspectiva. Ele vai falar dos propósitos, então a justiça sobre os perseguidores, o descanso aos atribulados, vai falar do castigo aos que rejeitaram o evangelho, vai falar do louvor ao nome de Cristo, da reunião dos santos e da destruição final do iníquo. E aí os planos, ou seja, a ordem, a operosidade do mistério da iniquidade, a remoção do que detém o mistério da iniquidade, a revelação do mistério, então, dessa iniquidade, a oposição do mistério e a tudo que se relaciona a Deus. No que diz respeito ao plano ainda, ele vai falar do engano generalizado na terra, está lá em 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12, vai falar da volta de Cristo e também vai falar da destruição total do mistério da iniquidade, que está em 2 Tessalonicenses 2, 8. E aí o nosso 3, os enigmas dessa epístola. Então, quem é esse homem da iniquidade? Mais conhecido como Anticristo. O homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneiras distintas. Ele aparece desde Gênesis como a semente definitiva da serpente. Ele foi profetizado por Daniel, foi confirmado por Jesus e derrotado no Apocalipse. Então esse homem da iniquidade aí, então, diz respeito ao inimigo das nossas almas. Depois, B, aquele que detém. É mais provável que seja o Espírito Santo em seu mistério ativo na Igreja de Cristo. E por fim, orações na carta. Mais uma vez, a gente percebe a devoção e a prática de Paulo, quando ele apresenta que ele é intenso ao incentivar a igreja a orar.
Sem oração é impossível haver intimidade com Deus. Isso é muito importante. E aí ele vai apresentar, e a gente poderia dizer um resumo das petições. Por que eu oro? Para cumprir com poder os propósitos de Deus. O propósito qual é? Glorificar a Cristo. E a passagem aí depois você pode conferir com calma. Ele vai falar também que as orações, elas servem para consolar os nossos corações, para confirmar os crentes em toda boa obra e boa palavra. E também as orações vão conduzir os nossos corações a estarmos o quê? Constantes em Cristo. Então, a oração, a intimidade com o Senhor é o que vai fazer com que a gente fique constante, que a gente não oscile. E aí, por fim, também a oração vai trazer para a gente contínua paz em todas as circunstâncias, para que a gente possa ter sempre comunhão com Cristo. Então a gente vai ver que toda a escatologia da carta, ela é muito bem definida dentro do aspecto da carta. É importante a gente entender isso. Você pode usar esses trechos para estudar, né, os movimentos escatológicos, as várias linhas escatológicas que existem, mas é importante dizer que aqui não tem como a gente definir, é amilenista, é dispensacionalista, é pré-histórico, né? Não é essa a nossa discussão e nós não vamos adentrar nesse sentido. Se você tem dúvida, se você gostaria de estudar mais sobre isso, depois manda uma mensagem pra gente. A gente tem a aula que foi dada no modo presencial sobre essas linhas escatológicas. Vale a pena para conhecimento, até para saber aí qual você tem adotado mesmo sem saber. E aí, por fim, então, a oração. Essa carta, ela ressalta a importância da oração. Então, 2 Tessalonicenses para hoje, para nós finalizarmos o nosso estudo. Várias pessoas querem deturpar ou intimidar outras com a doutrina das coisas futuras. Então, a escatologia deve ser estudada com calma. Ela deve trazer esperança, nunca medo ou tristeza. E nem ser usada como ameaça para a comunidade. Cristo vem, faça isso, faça aquilo. Nós precisamos ter zelo. Então, tenha zelo. Estude. Escatologia não se faz apenas como um versículo, que eu já disse, e existem inúmeras interpretações. Então, estude, né? Não para sair por aí defendendo o seu ponto de vista, para brigar nas redes sociais, mas para que você tenha o conhecimento, para que esse conhecimento realmente te traga esperança. Né? Quando falar de Apocalipse, de escatom, do fim das coisas, Cristo vem, para que a gente não tenha medo ou tristeza. Esse é motivo de alegria, essa é a nossa esperança. Maranata, Senhor Jesus. Nós dizemos isso com alegria, com convicção, porque essa é a nossa esperança, para que tudo possa ser restaurado, renovado, enfim. E aí o que a gente tem certeza a partir de 2 Tessalonicenses, ou de 1 Tessalonicenses, do que nós temos estudado até aqui, Cristo voltará. E isso não é desculpa para a gente ficar na inatividade no serviço do reino. Ao contrário, deve nos incentivar. Mesmo que seja difícil entender todos os aspectos que cercam essa doutrina da volta de Cristo, não é fácil, eu entendo. Isso deve ser motivo para a gente firmar na esperança de que um dia ele vai voltar. E enquanto ele não vem, que a gente possa orar sem cessar, para que a gente possa pedir, para que essa oração realmente nos aproxime mais, faça com que a gente possa caminhar mais com Cristo e assim nos parecermos mais com Ele até o dia que Ele venha. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu final de semana e que a gente possa estar junto na próxima aula. Até mais!